Olá, tudo bom? Seja bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Café com Sistemas. Nesse primeiro episódio, nós vamos conversar com Walter Azevedo. Ele é Tech Lead na Cian AgroAnalytics, que é uma startup que atua no mercado de inteligência para o setor agrícola. Walter, apresenta um pouco de como a empresa surgiu e qual que é o papel dela na transformação digital no meio agropecuário. Pá, e aí, Anderson, obrigado por ter me convidado aqui. Ah, então, a Cian, na verdade, é uma empresa spin-off de uma outra empresa que se chama Modiclima. Uhum. Essa empresa aí, ela fazia chover, e basicamente chover em cima de plantações, principalmente usinas de cana-de-açúcar, né? Sim. Eles têm todo um sistema lá com avião, rodar em volta de nuvens e tal, ele conseguir levar nuvem para chover em cima de plantações em geral. Aí eles verificaram que essas usinas, né, essas empresas agrícolas, elas precisavam de muita inteligência de clima mesmo, né? Sistemas de inteligência de clima para monitoramento de suas fazendas. Então, eles identificaram que tinha um mercado aí que não estava sendo explorado ainda. Eles criaram um sistema, né, lá por volta de 2016, um sistema chamado CIA, né, que é por causa do céu, Cian, o nome veio daí. E o Cian surgiu começando monitorando chuva, né, quantidade de chuva, que possibilita as empresas, né, principalmente as usinas de cana-de-açúcar, verificarem quando é o melhor momento para fazer as colheitas. E começou aí, depois começou a surgir outras features no sistema, né, como monitoramento de incêndio nas plantações, monitoramento de NDVI, né, que é a verificação de quantidade de vegetação, né, em cada talhão, monitoramento de balanço hídrico, também que é a quantidade de água dentro da terra, janela de aplicação, que é verificar quando é o melhor momento para aplicar agrotóxico, né, defensivos agrícolas, e entre outras features também. Nossa, muito bacana. Principalmente a parte de fazer chover. Aqui no Nordeste é muito seco. Seria bem-vinda essa empresa aqui. Mas você comentou que a empresa começou com o monitoramento de chuva. Como que esse monitoramento é feito? O mesmo avião que passava fazendo a chuva que monitorava o quanto de água que tinha? Como que vocês conseguem monitorar a chuva nas usinas? Olha, hoje é basicamente cruzando informações, né, de pluviômetros, que são estações meteorológicas espalhadas pelo país, né, cruzando com informações de radares que detectam chuva, né? Então, nós cruzamos essas duas informações e conseguimos uma medição da quantidade de chuva, né, em cada talhão dessas usinas e com uma precisão muito alta, né? Precisão e qualidade muito alta. Estamos também começando a trabalhar com pesquisa para cruzamento de dados de chuva por satélite e os pluviômetros, para não ficar tão dependente com relação aos radares, né? São equipamentos caros e no Brasil, infelizmente, ainda é meio escasso esses radares, devido ao preço, né? Sim, sim. Então, no caso, vocês implantam esses pluviômetros na usina e são esses pluviômetros que mandam os dados para o sistema ou vocês
conseguem fazer isso de forma totalmente online, só usando os dados do satélite. Sim, os pluviômetros, né, no caso, eles são, nós usamos pluviômetros de... No Brasil não tem tanto pluviômetro privado, né? Tem mais pluviômetros públicos de agências do governo públicas. Então, nós pegamos esses dados, né, que essas agências publicam e guardamos na nossa base de dados, logicamente, mas aí nós cruzamos essas informações aí com os radares para ter uma acuracidade muito maior na medição da chuva, né? Estamos trabalhando agora para fazer esse mesmo cruzamento, mas com dados de satélite, voltados à chuva, né? Então, o radar e o satélite, eles monitoram a área da usina e vocês têm um pontinho que seria o pluviômetro e ele é usado só para cruzar os dados para medir essa chuva. Exatamente, é porque tanto o radar, né, quanto o satélite, ele acaba não tendo uma acuracidade tão assertiva quanto um pluviômetro, né? Estação meteorológica em geral, estação meteorológica, ela tem embarcado nela o pluviômetro, né? Então, o dado observado sempre vai ser melhor que o dado de radar e o dado de satélite. Então, como não existe como ter estação meteorológica espalhada em todos os locais, né? Até porque sairia muito caro, nós cruzamos a informação, né, o dado observado, com os dados de radares e de satélite. E aí a gente tem uma precisão muito alta, né, de a quantidade de chuva em um determinado local, mesmo que aquele local não tenha uma estação meteorológica, né, próxima. Mas nós é meio que uma calibração do dado de satélite e do radar, né, a partir do dado observado, que é o dado da estação. Bem legal. Então, o radar e o satélite eles não medem a chuva direto, eles medem um dado indireto que vocês usam técnicas modernas e matemáticas, eu suponho, para medir a chuva baseado nisso. Sim, é mais ou menos isso, né? Tanto o radar quanto o satélite, ele faz uma mensuração da chuva, mas ele tem uma margem de erro alta. Então, Sim. mas quando a gente cruza essas informações com os pluviômetros, né? Nós conseguimos dar uma calibragem, né, nesses dados aí. Então, nós temos meio que não é uma regrinha, para deixar mais fácil de entender, né? Tipo uma regrinha de 3 ali, né? Quando a gente faz, que é para manter a proporcionalidade, sabe? Obviamente que é bem mais complexo do que isso, mas é mais para entender. Imagino. Você tem de cabeça qual é a área do Brasil que vocês medem chuva? Além disso, já que eu no assunto Brasil, vocês atuam só no Brasil ou em outros locais do mundo? Nós temos milhões de hectares, né? Eu acho que está beirando 500, mais, 500 milhões de hectares. Acho que 50 milhões, acho que 500 é muito, mas uns 50 milhões de hectares, algo assim. E monitoramos o Brasil, né? Praticamente quase todas as usinas de cana-de-açúcar, né? São clientes nossos. Temos clientes também na Nicarágua, na Guatemala também. E no sul dos Estados Unidos. E nesses locais, na Nicarágua e no sul dos Estados Unidos, vocês fazem da mesma forma ou usam dados de radar e o que funciona aqui no clima brasileiro também funciona no clima desses outros lugares? Sim. Nos Estados Unidos é mais fácil, né? Porque lá tem radar em todo local. Praticamente toda a área dos Estados Unidos é coberta por radar, né? Então,
lá é bem melhor porque tem o radar, então trabalhamos com o radar. Por exemplo, na Guatemala, na Nicarágua, nós não temos radar, então lá estamos desenvolvendo essa tecnologia, cruzando as estações meteorológicas e dados satélite para chuva, né? Porque para fogo e as outras features que temos, nós conseguimos, né, dar dados bem acurados só pelo satélite, como por exemplo detecção de focos de incêndio. Aí detecções de foco de incêndio no planeta todo, pelo satélite. Eu ia perguntar isso, se além da chuva você trabalhava com outros fatores, você falou também da chuva, da previsão e do foco de incêndio. Essa semana, surgiram alguns vídeos assustadores na internet de pessoas fugindo no Chile, deixando tudo para trás, devido a incêndios florestais que estão se alastrando e causando uma grande devastação. Então, o sistema de vocês mencionou que ele detecta foco de incêndio no mundo inteiro. Seria possível, por exemplo, ter um sistema monitorando esses focos e, em caso de um incêndio de grandes proporções, mandar um alerta para a Defesa Civil para evacuar um local antes que o incêndio atinja as casas e, dessa forma, minimize prejuízo, salvando vidas e tudo mais? Sim, totalmente, totalmente. Eu acho que, por enquanto, né, a empresa só faz contrato com usinas, né, por questões estratégicas de negócio. Usinas e empresas agro em geral, né, mas é totalmente possível fazer parceria com governos para fazer esses monitoramentos e esses alertas, sim. Perfeito. E ainda mais, você falou que a maioria das parcerias são com usinas. Viajando aqui no Nordeste, eu já vi várias plantações, só que aparentemente acontecem muitos incêndios nessas plantações. Vocês costumam ajudar as usinas a monitorarem, a combater o incêndio antes que ele se alastre? E se sim, você teria Sim. uma métrica de quantos incêndios de grandes proporções foram prevenidos com o sistema? Olha, quantos incêndios assim, nossa, eu não conseguiria te dizer um número, porque são vários por dia, né, que nós evitamos, assim, principalmente em área de cana, porque cana pega fogo muito fácil e é muito fogo. Então, por dia, nós evitamos muita catástrofe, assim. Um exemplo é na usina Estiva, né? Que está até o Segud News no próprio site da empresa, que é cien-agro.com, eles dizendo o quanto a tecnologia salva, né, do área de negócio deles, né, de evitar perdas, que é a perda financeira, enfim, mas também de interferir do foco de incêndio se alastrar e interferir nas próprias cidades próximas, né? Que aí às vezes pega casa, pega, enfim, a própria poluição faz mal para a população daquela região, principalmente no centro-oeste paulista, né? E tem muita gente, muitas cidades grandes próximas a essas usinas de cana. Então, nós temos uma detecção muito rápida por satélite, que permite as brigadas de incêndio dessas usinas irem o mais rápido possível até esses focos de incêndio, inclusive traçando exatamente a melhor rota para o carro-pipa, né? Carro dos bombeiros chegar até o foco de incêndio. Nós temos o único problema da tecnologia de satélite
São nuvens, né? Quando um tempo está fechado e tal, mas estamos trabalhando numa tecnologia bem disruptiva com relação a isso, para não, para quando não tivermos uma visibilidade boa do satélite, né, para detecção desses focos, usar uma outra tecnologia muito barata mas com muita tecnologia embarcada para detecção desses focos de incêndio também, em tempos com condições de muita nuvem, né? Então, nós estamos sempre aprimorando as tecnologias de detecção de incêndio também, que é um dos carros-chefes do sistema, né? Muito legal. Quanto à detecção do foco de incêndio e a resposta da equipe de brigada de incêndio, quanto tempo que existe nesse fluxo, desde o foco ser detectado até ser efetivamente enfrentado, e como que era isso antes do Cian, antes de vocês usarem tecnologia para auxiliar o setor agro? Tá. Nós temos, em geral, um delay máximo de 2 minutos, né, entre o foco de detecção do foco de incêndio pelo satélite e os nossos alertas. E isso diminuiu drasticamente, né, o processo de chegar até o foco de incêndio, a descoberta do incêndio e chegar até o incêndio. Porque, em geral, era feito assim antigamente. Uma pessoa ficava em cima de uma área alta, né, no centro da unidade, né, que era tipo uma torre. A pessoa ficava lá com um binóculo olhando, né, onde tinha fumaça, olhando o horizonte, onde tinha fumaça, e nem preciso falar o quanto era falho isso daí, né? Primeiro que tem um fator humano, tem o fator da limitação da visão do ser humano, né? O fator dela se enganar. E outra coisa, imagina você no topo de uma torre, né, alta, e olhando, tem uma fumaça ali, mas como dizer aonde está aquele foco de incêndio, né? Como dizer, Não, onde é a luz? exato. E como chegar ali, aonde que é? É naquela direção ali. Imagino você falando no rádio, ali perto daquela plantação de cana, tipo, porque é tudo cana. Então, muitas vezes não tinha nem como dar referência, né? Principalmente naquela região do Centro-Oeste Paulista, que é onde tem a maior parte das usinas de cana, que é muito plano. Não existe, tipo, próximo àquele morro tal, não existe como. É tudo plano. Então era bem complicado isso daí. Então, agora com o uso da nossa tecnologia, a gente diz exatamente onde está o foco de incêndio e a gente diz exatamente por uma rota, né, como chegar o mais rápido possível naquele foco. Então, a gente diminuiu aí drasticamente o tempo entre a detecção e o caminhão-pipa chegar, né, até o foco de incêndio. E todo esse processo do monitoramento da chuva, da previsão do tempo, essa parte de detecção de incêndio, que parece ser vital para o sistema, que ajuda as companhias a evitar incêndio, evitar perda, evitar dano ambiental e possivelmente até, em casos mais extremos, perdas de vidas. Tudo isso é feito de forma 100% online ou precisa alguém ir lá direto no campo fazer alguma marcação, uma medição? O sistema funciona, vamos dizer assim, de forma 100% online ou 100% no mundo digital, ou existe alguma interferência física para poder prover todos esses serviços? Né, 100% online e autônomo, né? Todo esse processo. Toda a detecção é automática, tudo automático.
E com relação, também falando um pouco mais dessa parte de detecção de incêndio, nós damos não só a, a área, né? Latitude, longitude, onde tem o foco de incêndio, nós damos também outras informações, né? Junto ao alerta, como velocidade do vento, direção do vento, umidade do ar, né? E outras informações, direção do vento, né? Umidade do ar, como eu falei, a risco de incêndio também naquela região, né? O quão propício a incêndios aquele local. Muitas vezes ocorre um incêndio em um local um pouco propício a incêndio, mas do outro lado da usina, né? Que as usinas são enormes mesmo. Então, do outro lado pode ser que esteja alta a a chance de ocorrer um incêndio. Então, com essas informações, a brigada de incêndio consegue até escolher qual a localidade tem mais prioridade. Se tem um foco em um local que tem baixa chance de ter incêndio e outro em um local com alta chance, então você direciona mais caminhões-pipa para essa área que tem alta chance, porque quanto mais alta a chance, mais chance do fogo se alastrar. Então precisa de mais caminhões-pipa, mais brigada de incêndio naquela região, né? E dependendo dos recursos que a usina tiver no momento, ela consegue escolher um local para atacar e deixar o outro para um outro momento, né? Depois que terminar o prioritário, atacar o menos prioritário. Inclusive, isso auxilia na tomada de decisão estratégica da empresa e permite que eles consigam cortar custos e melhorar a operação em si. Ah, além de evitar perdas e melhorar o planejamento das usinas, vocês conseguem mensurar um aumento de produtividade em, por exemplo, quantidade de açúcar ou de álcool produzido por hectare? Ah, esse número aumenta quando a usina adota o CIAM? Se sim, aumenta em número, em um percentual significativo? Sim, sim. Uma outra feature que nós temos, né, além das que foram ditas, é uma que se chama NDVI. Então, ela verifica a, a porcentagem, né, de vegetação em uma área, né? Então, nós desenvolvemos um algoritmo aqui, que é o índice de uniformidade de vegetação em uma área, né? É o índice de NDVI, que a gente chama. Então, esse algoritmo ele consegue detectar quando um talhão, né, que é uma área, uma subdivisão dentro de uma fazenda, o quanto a vegetação está disforme naquela área. Então, com isso, nós conseguimos uma métrica que consegue dizer com uma grande precisão até 90%, que muito provavelmente naquela área tem alguma praga, por exemplo. Entende? E isso faz com que o pessoal consiga direcionar recursos para investigar se realmente tem uma praga naquela área e já aplicar defensivas agrícolas ou fazer outros procedimentos, né, da agronomia para salvar aquele talhão, ou muitas vezes eles isolam aquela área, muitas vezes antecipam a colheita daquela área. Então, tudo isso aliado à não perda de áreas por queima, aliada à parte da chuva, que consegue identificar o melhor momento de plantar, de colher, aliado a balanço hídrico também, que é outra feature que temos, né, que identifica quando o solo está muito encharcado
ou quando o solo está seco. Tudo isso são informações para saber, por exemplo, se pode entrar com trator naquela área ou não, porque se estiver muito encharcado, o trator passa e destrói a raiz, né, da cana-de-açúcar. Então, tudo isso aliado traz uma enorme aumento de produtividade, né? Inclusive, estamos trabalhando para conseguir mensurar com uma grande exatidão qual vai ser a quantidade de produtividade, né, que uma determinada área da usina vai ter de cana-de-açúcar. Então, as usinas vão, aliada a tudo isso que a gente disse, né, as usinas vão conseguir ver com exatidão qual a área vai ter uma maior produtividade e assim direcionar os recursos para as áreas que mais vão ter produtividade e direcionar outros tipos de recursos para tentar recuperar áreas que não estão performando tão bem. Então, e tudo isso vai ser um dado gerado a partir de outros dados que já estamos gerando, né? Então, é geração de dado em cima de outros dados que a empresa já gera. Isso daí poucas empresas conseguem fazer. Todo esse sistema de monitoramento desses vários dados de chuva, de NDVI, de foco de incêndio, umidade do solo, imagino que isso consuma um poder computacional muito elevado. Como que vocês mantêm tudo isso rodando? Vocês têm uma sala com centenas de servidores que fica calculando isso 24 horas por dia? Ou usam computação em nuvem, algum sistema híbrido? Como que é a operação desse sistema? Uhum. Nós utilizamos hoje em dia a cloud da Amazon, né? Assim, 99% de todo o nosso poder de processamento todo na Amazon. Temos 1% assim que fica espalhado em nossos escritórios, né? No Brasil e nos Estados Unidos, que são máquinas bem de exceção, porque elas ficariam extremamente caras na cloud. Então, nós optamos por questões financeiras mesmo, colocar essas máquinas com alto poder de processamento, que ficariam muito caras na Amazon, dentro de nossos escritórios. Mas essas são máquinas de que, se ocorrer algum incêndio, a gente perder e tal, a gente não perde nada, porque o principal está tudo na cloud. Então, são máquinas mais de processamento mesmo, não para manter informações. É isso. Estamos em épocas onde a IA está tomando todo o cenário de notícias na área de tecnologia. Recentemente saiu o ChatGPT, que muita gente crê que vai ser a singularidade tecnológica na área da programação. Vocês fazem uso de inteligência artificial para alguns das suas aplicações? Sim, fazemos. O principal uso hoje em dia é na feature que vamos lançar, né? Que é relacionada à detecção, à previsão da produtividade de toneladas, né, de cana-de-açúcar por talhão. Temos essas aplicações também em outros estudos que estamos fazendo, como cálculo de absorção, né, de poluição da atmosfera, então já nessa parte de ESG, e também na parte de detecção de direção de onde uma tempestade está indo, o próprio cálculo, né, desse cruzamento dos dados dos pluviômetros com os radares
os satélites, eles também utilizam inteligência artificial. Então, a inteligência artificial é um caminho sem volta. Entendi. Já eu encerrei todas as minhas perguntas. Muito obrigado pelo seu tempo, Walter, e por esclarecer como o mercado agro, junto com a tecnologia, performa no Brasil hoje em dia. Vou só abrir um espaço para você fazer suas considerações finais. E no mais, muito obrigado. Obrigado, Anderson. Então, as últimas considerações aqui são que o mercado agro brasileiro está ultimamente abrindo muito mercado, né, para tecnologias, consumindo muita tecnologia, né? Hoje o Brasil é um dos países que mais investem em tecnologia na área agro. É um excelente campo aí para pessoas da área da computação investirem, né, e trabalharem. E só para comentar, um último feature que a Cian possui, né, também voltado para essa agro, que fez a Cian subir de patamar, né, deixar de ser uma agrotech para virar uma agrofintech, né, que é a feature relacionada a empresas de seguradora. Existe um campo que é de seguros agrícolas, né, no país, e que possui um país que possui tantas fazendas, né, tanto mercado agrário, então possui um mercado muito grande também de seguros. Mas as empresas de seguro têm um grande problema para detectar se realmente, por exemplo, o cliente dela alegou que a plantação teve granizo na plantação, teve geada na plantação. Como que as seguradoras fazem hoje em dia? Elas enviam um técnico a campo para ele tentar identificar se realmente teve esse fenômeno, né, meteorológico. E isso acaba sendo caro e demorado. Então, tudo isso é muita grana. Muitas vezes, esses técnicos são passados para trás, realmente. Então, é uma perda de dinheiro muito grande que as seguradoras têm. Fora isso, as seguradoras têm que elevar muito o preço do seguro porque elas já imaginam que vão levar esses balões aí, vamos falar, dos segurados, né? Seria Então, a nossa... como, fazendo paralelo com o mercado automobilístico, seria como vender um seguro para o cara que vai sair daqui 15 minutos, vai meter o carro no poste para receber a grana do sinistro. É, bem isso. Então, a CIAE está surgindo para usar esses próprios dados meteorológicos que nós já temos, né, para passar para as seguradoras e elas terem a certeza, apenas pagarem o seguro quando tiverem a certeza, né, de que determinado fenômeno climatológico ou realmente ocorreu naquela região. Então, isso propicia uma vantagem tanto para o segurado quanto para a seguradora. É um aumento da confiança entre ambas as partes. Isso barateia o seguro, né? E faz os lucros das seguradoras aumentarem também. E os lucros dos segurados também, porque eles vão pagar um seguro menor, né? Um valor de seguro menor. É um ganha-ganha para todas as partes envolvidas. Perfeito. A Cian, nesse momento, tem vagas abertas? Temos sim, principalmente para programadores, né? Tanto de nível júnior até sênior. Onde que Então, ele pode conferir essas vagas? no nosso LinkedIn, só procurar Ciangro Analytics no nosso LinkedIn e procurar pelas vagas por lá.
Perfeito. Eu vou deixar esse link na descrição do vídeo. Do meu lado é isso. Muito obrigado, Walter. Tenha uma ótima semana. Obrigado, Anderson. Você também. Valeu. Até mais. Até a próxima.